Bom dia, aqui é o Pastor César e eu quero falar com vocês hoje sobre o pastor ferido, baseado no texto de Zacarias, capítulo 13, versículo 7 ao versículo 9. Aqui em Zacarias fala sobre Jesus que foi ferido pelos nossos pecados. Foi ferido, pois sem derramamento de sangue não há remissão. Sangue é vida, então vida por vida. Se ele não morresse, se ele não fosse entregue para sofrer por nós, nós não teríamos hoje o direito de dizer que temos acesso ao céu que ele prometeu, a novo céu e uma nova terra de paz. Só que era o sangue do Filho de Deus, não era um sangue comum que tinha sido derramado, e por isso todos os que crerem serão salvos. Então, a primeira palavra que eu dou de esperança para vocês é que se você crer no nome de Jesus, você está com a sua eternidade garantida ao lado de Deus, num lugar maravilhoso. As ovelhas se dispersaram. Por que se dispersaram quando mataram o pastor segundo Zacarias? Porque elas verdadeiramente se envergonharam. Os discípulos pensaram que estavam recebendo um Messias que vinha com uma espada, que ia lutar contra os seus opressores, os opressores de Israel, contra os mesmos opressores dos fariseus que interrogavam e pressionavam muito ele. Na verdade, esses discípulos ainda tinham muita coisa de religiosidade. E quando viram Jesus ser entregue para ser morto, para ser sacrificado, para ser oprimido, para ser espancado, eles ficaram com vergonha e medo e foram embora. Só que no próprio livro de Zacarias, a gente vê que eles não cumpriram o que Jesus tinha dito em Marcos capítulo 16. Porque Jesus sabia que já ia mesmo cumprir a vontade do Pai, que era se entregar para salvar a humanidade para ele. Não era direito que Satanás dominasse, tomasse conta de tudo, através do desamor, do ódio, de guerras, etc. Então, em Marcos 16, capítulo 16, diz que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Esse foi o ide. Mas os discípulos, em vez de cumprir o ide, eles se acovardaram e fugiram. Estava faltando alguma coisa importante, né? E eles pensavam que fazendo daquela forma iam conseguir se livrar da situação de abandono do seu líder em virtude da prisão e futuramente a morte. Só que o que eles não acreditava, e Jesus tinha falado, é que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus ressuscitou e assim vem a purificação com fogo. O fogo que fala em Zacarias, sobre aquele fogo que purifica, né? Esse fogo é o fogo do Espírito Santo. Com a morte de Jesus e a ressurreição entra em foco o ministério do Espírito Santo de Deus para restaurar o homem. E começa essa restauração, a gente vê no livro de Atos, a restauração de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas que agora ali era um pregador, ele recebe o Espírito de Deus, recebe a unção de Deus, e ele começa a pregar de forma maravilhosa para aquelas pessoas que estavam ao alcance de sua voz. E ganha muita alma, mesmo ele sendo indouto, para que se provasse o seguinte, que ficasse bem claro, que não é o intelecto de um homem que faz ele ganhar alma, e sim a unção de Deus. A unção que está nesse momento, aqui nesse lugar,
que está atingindo você aí, essa unção que Deus liberou sobre nós através do seu Espírito, e através do seu Espírito somos consolados, amparados e somos mais do que vencedores. Fica assim esboçado e bem claro para vocês o que está escrito em Zacarias capítulo 13, esse profeta falando sobre o pastor que seria, o homem que seria oprimido, seria levado e as ovelhas dispersas, mas que depois viria a grande vitória, a vitória que vivemos hoje. Hoje vivemos na graça e com a ação do Espírito Santo. Hoje o Brasil, a nossa nação, é um país que tem uma população evangélica enorme. Hoje as pessoas falam em qualquer lugar, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, eu não aceito isso. O mais fraco fala isso, até o incrédulo, que já está sendo atingido por essa palavra. Nós cremos que se a igreja se levantar, se você cristão se levantar e fazer o que Pedro fez e os discípulos fizeram, nós vamos ter não saudade dessa igreja, mas vamos ser uma igreja muito maior do que essa. Eu espero que você seja pensado através dessa palavra e que você mude a sua maneira de ser, de pensar. Olha, se essa palavra está te encontrando um pouco cabisbaixo, que tudo na sua vida não tem mais motivo de ser, creia, Ele vai dar a solução. Ele vai resolver todos os nossos problemas existenciais. Ele vai nos levar para o céu, aonde vamos morar para sempre com Ele em harmonia. Em nome de Jesus, eu oro, eu peço, eu clamo, eu profetizo e libero essas bênçãos sobre você. Amém e graças a Deus.